Muito bom dia! Então vamos lá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma live aqui do Te Ajuda a Passar, iniciando uma nova semana, né? 13 de julho, já na metade do mês de julho, né? Praticamente mais da metade do ano já se passou. E que bom ter você aqui comigo, meu nome é Roberto Bizuc, se você ainda não me conhece, essa é a minha live de 7h37, todos os dias às 7h37 da manhã. Eu estarei aqui para fazer uma mentoria online. Roberto, o que é mentoria? A mentoria é um processo em que um mentor ajuda um mentorado, em que uma pessoa mais experiente, que já trilhou aquele caminho, que já ajudou outras pessoas, ajuda novas pessoas a conquistarem a aprovação. E aqui no canal a gente discute essas estratégias, as técnicas, os truques e os segredos que vão fazer você também conquistar a sua aprovação. E hoje eu vou estar aqui com a Virgínia. A Virgínia que está estudando para o cargo de analista de tribunais. Vai falar lá de Brasília. Não sei se você já está por aí, Virgínia. Seja muito bem-vinda. Deixa eu dar um salve aqui para a galera que está chegando. Claro, sempre com o meu cafezinho na mão. Espero que vocês estejam aí organizados e já estejam prontos para iniciar uma nova semana. Segunda-feira, né? Às vezes segunda-feira a gente fica com aquela preguiça. Ontem eu comecei a maratonar uma série que eu fui parar muito tarde, acabei acordando um pouco mais tarde, não deu para cumprir toda a minha rotina hoje de manhã, mas o cafezinho sempre necessário para a gente iniciar bem a semana, iniciar bem o dia, né? A cara ainda um pouco de sono, deixa eu dar um salve aqui para a galera que tá chegando. Bom dia aí pro Brunão, já tá aqui a Cris, o Aníbal, a Kátia. Bom dia, Cris Neide. Tem gente da turma 15 aí? Cadê a galera da turma 15? Sou RXM15, quero saber aí se vocês estão comigo hoje também. Viviane, Janaína, Ivaldo, a Cruz, o Walter, a Ana, o Manuel, o Júnior, o Júlio, o Bolacha, o Fábio, o grande Constantino também tá por aqui, o Jussiano, a Geni. Lembrando, ó, galera da turma 15, a Tati da 14, a Rízia, a Brisa. Olha, se lembrem, pessoal da turma 15, tá? Lembre-se que hoje, 18 horas e 30 minutos de Brasília, a gente tem o quê? Nosso primeiro encontro. Vocês ganharam 3 encontros ao vivo comigo, exclusivo para quem é aluno, e que começa às 18h30 de Brasília para você iniciante, tá? Então você que está começando agora, você que está iniciando sua jornada nos estudos, começa de 18h30, a gente vai até às 19h30. A partir das 19h30 eu atendo a galera que já está estudando há algum tempo, mas não consegue a aprovação. E a partir das 20h30 a gente tem um outro segmento, uma outra hora de atendimento para a galera que já estuda e já está batendo na trave, está quase sendo aprovado. Mas, Roberto, por que você faz o atendimento assim nas suas turmas de forma estratificada, né, digamos assim? Justamente porque eu sei que quem está começando tem dúvidas e necessidades diferentes da galera que já está estudando e da galera que já está quase passando. E o método 3.1, para você que está me conhecendo agora, ele é feito dessa forma, né? Ele atende a todos os tipos de candidato para todas as provas. É por isso que a gente faz esse atendimento bem personalizado mesmo, tá? Então, peço a você que é da turma 15 que respeite os horários de acordo com o seu teste de nivelamento. Então, como é que eu descubro qual que é o meu horário da sessão, Roberto? Você tem que ter realizado o seu teste de nivelamento para identificar aí em qual horário que você deve entrar lá na sala, tá? Mas é a partir de 18h30 que a gente começa. Ó, a Cruz é turma 15, seja bem-vinda, Cruz. Eu não sei se a Virgínia já tá aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar ela ao vivo. Deixa eu ver, Virgínia. A Virgínia, por enquanto, não chegou. Então vamos bater um papo nós aqui, né? Me conta aí o que vocês têm de dúvidas aí. Deixa eu confirmar aqui, é ela mesmo. Para os estudos de vocês. Segunda-feira, se você acordou, vamos imaginar que você tenha acordado, tá? E tá meio perdido. Você não tem uma listinha dessa aqui, inclusive essa aqui é da minha sexta, eu tenho que atualizar. Com tarefas a fazer, você não tem um planejamento, eu já te digo que o seu dia já não vai ser um dia tão bom quanto poderia.
Isso se você conseguir produzir bastante, ter um dia produtivo. O que é um dia produtivo, né? Um dia produtivo é aquele que no final do dia você pensa, uau, consegui fazer um monte de coisa hoje, dei conta das minhas obrigações, consegui conciliar meu trabalho com o estudo. Quem aqui trabalha e estuda? Quer ver, ó? Digita um eu aí se você está estudando para sua prova, concurso, mas também tem que trabalhar, para eu saber aí. Quem aqui trabalha e estuda? Digita um eu aí. E eu sei que vai dar um monte de gente, né, que trabalha e estuda. Por quê? Porque pelas nossas pesquisas demonstram que mais de 60% dos candidatos têm que trabalhar e estudar. Aí, ó, o Amorim, o Júlio, a Thaisa, a Thaís, o Ivaldo, o Constantino. Pois é, galera. E uma das coisas mais importantes que eu vejo, a Kátia, o Fábio, o Aníbal, para o candidato que trabalha e estuda e que dificulta muito, né, o desempenho dele, o desenvolvimento no dia a dia dele, a Rose, o Thiago, o Bolacha, a Cruz, é a falta de organização. Então, até a Virgínia chegar aqui, eu queria conversar com você sobre organização dos seus estudos. E quando eu falo organização dos seus estudos, não estou falando só dos estudos não, tá, galera? Estou falando também da sua vida. Estou falando da sua vida. Estou comentando contigo que se você continuar vivendo a sua vida de uma maneira desorganizada, chances são que o seu estudo vai continuar desorganizado. Roberto, então qual que é o primeiro passo, né, que eu deveria dar, já que eu tenho que trabalhar e estudar e não estou sabendo conciliar isso? Seja você aí da turma 15, seja você alguém que está de passagem aqui me olhando, porque você pode estar pensando, o Roberto vai falar sobre estratégia, sobre dicas de estudo. Na verdade, eu falo sobre tudo que é importante, né? Você ter ou você fazer hábitos novos que você precisa criar para conquistar o seu resultado. Às vezes a gente acha que é só sentar e estudar, né? Vou sentar e estudar muito e isso resolve o meu problema e assim eu vou passar. Não, você pode até passar com essa mentalidade de só sentar e estudar. Mas chances são que vai te criar muito sofrimento. Por quê? Porque a falta de autoconhecimento, a falta de você parar para fazer essas autoanálises, eu falo muito sobre isso, né, nos meus vídeos, nas minhas lives, vai criar para você vários pontos cegos, né? E quando a gente tem pontos cegos na nossa vida que a gente não sabe que tem aquela dificuldade, que a gente não sabe que precisa melhorar naquele aspecto, a gente continua fazendo do jeito errado. Então isso cria muito sofrimento, isso cria como que eu posso dizer? Isso vai criar na sua caminhada, na sua jornada, muito mais dificuldade. Vocês concordam comigo? Faz sentido que tem uma frase que diz assim: aquilo que você é se torna um ponto cego. Então vamos imaginar que eu seja uma pessoa desorganizada. O primeiro passo para me tornar uma pessoa organizada, não que eu seja uma pessoa 100% organizada, né? Eu acho que sim, mas não 100%. Eu me considero uma pessoa organizada, mas sempre pode melhorar. Agora, se eu for uma pessoa desorganizada, o primeiro passo para eu melhorar isso, ou seja, para eu conciliar meu trabalho com meus estudos, como eu ia falando, é eu reconhecer que eu preciso melhorar. Porque aí deixa de ser um ponto cego, passa a ser um ponto que eu começo a prestar atenção na minha vida. Então, se você definitivamente não reconhece, né, ou não entende quais são os seus pontos cegos, como que você vai poder melhorar algo que você não reconhece que precisa ser melhorado? Entende? Então, o primeiro passo é a gente entender, não, realmente isso aqui tá ruim na minha vida, os meus estudos, a minha saúde, o meu sono, né? Eu acordo sem uma lista dessa, como eu tô falando para vocês, essa listinha é muito importante ter todos os dias. E criar o hábito de dormir pensando, né? Nossa, como é que vai ser meu dia amanhã? O que eu vou fazer? Quais são as minhas metas? O que eu vou estudar? Como eu vou estudar? Cadê o material? Né? Já está separado? Não está separado? Que horas eu vou para o trabalho? Que horas eu vou voltar? Normalmente horário de trabalho e voltar todo mundo sabe, né? Porque tem horário para chegar, na verdade. Mas o que você faz indo para o trabalho? O que você faz antes de ir para o trabalho? O que você faz quando você chega no trabalho? Tudo isso a gente não planeja, na verdade, a gente vai no automático. Então o candidato que vive no automático, né, que já está há anos com aquela mesma rotina, com aquele mesmo hábito, você definitivamente vai ter muito mais dificuldade se você não buscar analisar isso. Então, como eu dizia,
Para quem trabalha e estuda, é fundamental, gente, vocês terem essa organização do dia. Vocês partirem para um sistema que você possa confiar nele. E isso aqui é um sistema, né? Isso aqui é um sistema de você ter um dia bem produtivo. Você, na noite anterior, colocar no papel as metas que você quer para o seu dia. Porque aí você vai ter um dia produtivo, né? Aí é aquela coisa de você olhar para... Pode ser numa agenda, tá? Eu mostro um papel desse, um post-it, mas seja como for, isso é um hábito e quando você começar a instalar, você vai ver que sua vida vai se transformar. Você vai ver que sua vida vai ficar, nossa, cara, eu consigo fazer muito mais coisa hoje do que eu achava que eu podia fazer. Hoje eu consigo fazer muito mais atividades, consigo dar conta de muito mais metas do que antes, né? Então, se você cria essa consciência, né? Se você, ó, a Virgínia chegou aqui, vou botar lá com a gente para iniciar a mentoria. Se você começa a dar esses passos e essas mudanças, você vai ver como vai melhorar os seus estudos. Isso é verdade. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tudo bom, Virgínia? Bom, Virgínia? Tudo jóia? De onde você está falando? De Brasília? Brasília, sensacional. Sensacional. Eu tô ouvindo um eco na minha voz. Você tem como colocar um fone? Um fone? Tem, para só um minutinho. Pepsi. Melhorou? Vamos lá, então. Agora sim, você está me escutando? Tô. Sensacional, seja muito bem-vindo, é um prazer te conhecer. E você está estudando para as carreiras de analista, não é isso? Isso. Muito bom. Me conta um pouquinho aí, como é que estão os seus estudos, como é que eu posso te ajudar? Bom, meus estudos... vou começar bem do início mesmo. Tá. Eu fiz Direito, mas Direito é minha segunda graduação. Minha primeira graduação foi Pedagogia, eu sou professora da rede de educação do DF. Resolvi fazer Direito. Daí eu casei, quando terminei o curso, tive filhos, estudei um tempinho para concurso, mas como eu tive os meninos, acabei parando. Daí eu resolvi fazer mestrado na área da educação, desisti do Direito. Resolvi fazer mestrado, passei 2 anos maravilhosos da minha vida. Só quando terminei o mestrado, eu estava bem animada para continuar na educação e eu tive câncer de mama. Uau. Então eu parei, tive que parar e eu fui readaptada. Então, sendo readaptada, meu sonho de ser professora universitária ali também acabou sendo enterrado, né? Porque uma vez que eu fui readaptada, eu não posso dar aula. Daí eu fiquei triste, daí eu parei assim, eu pensei, gente, mas eu tenho outra graduação, eu posso trabalhar com outra coisa sem ser readaptada, né? Daí foi quando eu voltei, então tem mais ou menos 1 ano que eu voltei a estudar. Daí eu vinha estudando sozinha, eu estudo por questão, estudava por questão, só por questão. Fiquei até feliz que eu já fiquei na fase 2, eu não esperava. E é isso. A minha dificuldade maior em estudar é que eu acostumei muito a estudar por questão. Então, eu tenho dificuldade de sair das questões. Essa é a minha dificuldade do estudo. Entendi. Entendeu? Que história, hein? Rapidinho, assim, 2 minutos, tu resumiu, bem objetiva. Primeiro, parabéns por superar esse momento difícil, né? Imagino que deva ter sido complicado, né? Uma fase aí, mas que já passou, Foi. né? Tá tudo bem hoje? Graças a Deus já passou. Tá, tudo bem. Graças a Deus. Show de bola. E então, primeira coisa, né? Eu acho que você sabe qual foi o resultado do teu teste DISC? Deu coruja? Ai, não lembro. Tá. Você chegou a pegar o iniciozinho dessa live antes de você entrar, que eu tava comentando sobre organização, planejamento e tal. Peguei. E eu falei uma frase que não sei se você pegou, era bom até você anotar, que diz o seguinte, né? Que aquilo que a gente se torna um ponto cego da gente. Ah, vi. Uhum.
Quando eu pergunto para você, Virginia, você sabe qual que é o teu perfil e fala essa frase, que tipo de conexão você acha que eu estou tentando fazer? Eu preciso me organizar um pouco melhor. E principalmente perceber que mudar para quem é coruja, né, para quem tem um perfil da estabilidade, é mais difícil do que para quem não tem. Uhum. Eu não sei qual foi o resultado, mas é interessante você ir anotando aí como tarefinhas, você buscar fazer esse teste DISC, ou se você já tenha feito. É lá no comecinho do programa, você lembra? Eu fiz. Lembro, eu fiz. Pega o teu resultado que você fez e vai analisar aquele perfil, porque eu acho que aí é o primeiro passo, como eu estava dizendo. A gente querer mudanças, necessariamente a gente precisa entender que mudanças a gente precisa fazer. No estudo você já sabe. Preciso sair do estudo só por questões, Roberto, porque eu me acostumei a só estudar dessa forma. E quando a gente se acostuma a fazer algo para mudar, exige um pouco mais de esforço, né? Exige um pouco de mais dedicação. E aí entra a história dos perfis do autoconhecimento. Se você é coruja, obviamente você vai ter ainda mais dificuldade do que quem não é. Porque uma das características desse perfil de comportamento é querer continuar sempre fazendo as coisas do mesmo jeito. Então, lá nessa aula vai ter, inclusive, estratégias que você vai poder colocar em prática, e eu acho que é interessante você colocar. Mas, no fundo, tudo passa pela questão da organização, do planejamento. Já imprimiu o checklist da fase? Não, mas eu já baixei. Já baixou. Número 3, tá anotando aí? Então, número 1, rever a aula do DISC. Número 2, identificar lá as estratégias de mudança do perfil. E número 3, imprimir o checklist. Por quê? Porque o checklist ele vai te dar um mapa. Como você vai ter um caminho ali para fazer, é como se fosse assim, é um processo para estudar. Então, se você tá com o negócio ali do lado, impresso do seu lado ali, dizendo para você fazer A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e você pula alguma ali, você já sabe que tem alguma coisa ali que tá faltando, né? Então, é como criar um alerta, né, na nossa mente para que a gente possa, digamos assim, desacostumar você do estudo só por questão e lhe inserir, né, num outro passo a passo de estudos, que é o passo a passo do método 3.1. Seja na fase 1, seja na fase 2, seja uma disciplina na fase 3. Para todas as fases tem um checklist diferente. E às vezes eu tenho assim a ideia de fazer assim, e se eu começar por questões, depois eu vou para a doutrina. Eu também tenho, eu às vezes penso, será que iria funcionar ou não? Entendi. Porque no sentido de começar pelas questões, no sentido de já estar mais conectada com o conteúdo e para a leitura ficar um pouco menos maçante. Claro. É para isso que o checklist vai lhe ajudar também, né? Porque você sabe que existe uma primeira leitura no passo a passo do método, Porque vamos lá, se fosse para a gente explicar, né, Roberto, qual é o problema que o método, pelo menos nesse sentido, a gente explica isso nas aulas, né? Não sei se você já pegou essa parte, mas isso a gente precisa criar essa consciência em você. De só estudar por questões. Você sabe qual que é o problema de só estudar dessa forma, de não ter outras... Não que estudar por questões seja ruim, mas ela vai levar até um certo ponto só. Existem outras questões que estão envolvidas quando você fala assim, eu vou estudar por questões. Muita gente passa estudando só por questões. Qual que é o problema que o método vê nisso? Você chegou a pegar essa ideia? Acho que não aprofunda, né? A questão da rotatividade das fontes. Seria isso? Também, além de não aprofundar, quando a gente estuda só por questão, a gente está limitado a estudar só o que já caiu, né? Porque você só está pegando questão, estudando aquele assunto ali e tal. Só que não é só o que já caiu que vai sempre cair, né? As questões podem ser novas. E como te preparar para questões novas se você só estuda pelas questões que já foram cobradas? Sim. Faz sentido? Faz. Então, esse é um dos primeiros problemas de quem acha que estudar por questão resolve. Tá? É porque o estudo por questão ele é bem objetivo, né? E até o seu resumo, viu, Virginia, foi tão objetivo desse seu estudo que eu fiquei impressionado. Nossa, em 2 minutos ela resumiu. Então, é quem realmente tem uma forma de raciocinar bem objetiva. Mas parando para pensar que você tem essa maneira de pensar, de ser objetiva, decisiva, direta, não, eu vou fazer o que importa, o cara que estuda por questão, ele realmente está preocupado em estudar o que está sempre caindo. Mas esse é um ponto cego da pessoa que não compreende que não é só o que está sempre caindo que vai sempre cair. E daí a necessidade de a gente ter outras técnicas de estudo, né? Agregar. E aí, partindo desse ponto que você é uma pessoa objetiva, não tem nada mais
mais objetivo, né? Nada mais direto ao ponto do que pegar um checklist, imprimir ele e seguir o que está ali, o passo a passo. Concorda? Sim, concordo. Aí essa mudança, ela vai vir também com o tempo, né? Ela não vai ser algo, ainda mais se você for coruja, né? Não vai ser algo assim que você vai sentar na primeira vez e fazer, mas eu lhe garanto que se você criar essa rotina, né? Buscar estabelecer esse novo hábito de se relacionar com os estudos, com o checklist, você vai ter o aprofundamento, seguindo todas as outras estratégias do método, estudar uma matéria por dia, fazer as revisões no início e não começar pelas questões como você pensou. É claro que todas as dúvidas e tudo que a gente está falando, dentre várias mentorias que eu faço aqui, o aluno sempre fica assim, mas será que não é melhor assim? Mas será que não é melhor assim? Eu não consigo enxergar até hoje uma forma mais direta, objetiva, simples, prática, fácil de fazer, com revisão, sem pular todas as etapas, porque o estudo tem várias etapas, né? Você não pode pular nenhuma delas, do que aplicar o passo a passo ali do método. E o seu resultado é o que vai mais, assim, provar para você que, cara, realmente é prático, é simples, é didático. Se eu aplicar isso aqui, olha os resultados aqui acontecendo. Você chegou a olhar algum estudo de caso lá na área de alunos e tal? Já olhei. Todos eles estudavam com esse checklist, tá? Então, eu não tenho dúvida que você também vai ser muito bem sucedida. Já dá para ver que você é uma aluna muito estudiosa, já tem 2 graduações, já tem um mestrado, quer dizer, às vezes, o aluno que tem tanto estudo, tanta bagagem como você, a frase que eu mais gosto de falar para vocês, inclusive eu entrevistei um outro aluno da sua turma, né, 14, que ele também tinha essa mesma circunstância de vida de você, muito estudioso e tal, né? É essa aqui, ó. Pega essa. Quanto mais o aluno, né, o candidato, ele é treinado, menos treinável ele se torna. Quanto mais treinado, menos treinável. Significa dizer que ele tem mais dificuldade de aceitar fazer as coisas diferentes, porque ele já tem muitas concepções prontas, né? Ele já tem muitas formas de estudo prontas, né? Então agora talvez o passo mais importante para você, que já teve muito sucesso com os estudos, já passou, é botar a sandália ali do iniciante, mentalidade de iniciante, se abrir para o novo mesmo. E, cara, deixa eu seguir aqui esse negócio aqui do Roberto, né? Porque, afinal de contas, eu já fiz investimento por isso, né? Então, sim, dá um voto de confiança para o método. Vou seguir aqui, vou superar os meus desafios próprios, né? Porque aí cada um tem uma forma de estudar que precisa melhorar. E segue o GPS ali da planilha, né? Você já chegou a estudar, aplicar mesmo o método ou ainda passou da fase do nivelamento e tá nessas dúvidas, né? Não, eu já comecei. Já começou? Já comecei, só que parei um tempo, eu também tive Covid nesse pedaço. Ai, Virginia, mas já tá Daí bem eu parei. também, né? Tô. Então eu parei umas 2 semanas para me recuperar. Sim. Meu marido também pegou Covid. Daí eu tô voltando, mas eu já comecei a aplicar o método, sim. Ótimo. Quantas matérias na fase 2? Acho que 8. Uau! 8 deve ser o quê? 12 matérias no total? Sim. Então você já tá com todas elas no ciclo de 15 dias, é isso? Todas elas no ciclo de 15. Sensacional, né? Você sabe que casos como o seu, assim, que chegou no programa já bem avançada, né? Já tem resultados relâmpagos, né? Você sabe que as próximas provas que saírem, você seguindo passo a passo, batendo o raio-x de Amém. tudo, já a gente vai estar aí marcando seu depoimento de aprovação, porque a gente tem muito estudo de casos de alunos que entram já com uma bagagem bacana, que já vinha estudando há muito tempo, mas, de novo, o teu objetivo aqui fundamental vai ser essa mentalidade de iniciante, né? Não iniciante no conteúdo, mas iniciante na nova forma de se organizar, de estudar, né? Porque ao mesmo tempo que você tem muita bagagem, talvez você ainda não tenha essa clareza de quais pontos precisa melhorar, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. E aí a aplicação do método no passo a passo é o que vai te trazer isso para você agora continuar fazendo o estudo, mas fazer esse esforço de forma mais direcionada para o que você realmente precisa, e não para o que você acha que deve estudar, ou enfim. É esse
gasto de energia concentrado nos pontos certos para você, para sua prova e para sua realidade que a gente quer atacar agora. Porque você já criou uma base, né? O teu estudo anterior já lhe trouxe esses resultados iniciais. Você ficou feliz com o resultado do nivelamento? Ficou surpresa? Como é que foi? Não, eu fiquei feliz, assim, eu não imaginava, né, ficar com tantas matérias na fase 2. E também eu gostei bastante de fazer, porque você vê aonde que está o seu ponto fraco, né? Eu falo que o meu queijinho tá cheio de furos. não tem tantos assim não, né? Tem alguns ali que dá pra melhorar, mas já tu vai... Por exemplo, em constitucional, eu pensei que eu fosse bem melhor do que eu realmente estou em constitucional. Então, eu vejo os pontos que eu tenho que me concentrar mais, estudar um pouquinho mais. Boa. Essa Clarisa, parte, né, Vivinha? Eu acho muito interessante porque você tem a tendência de estudar aquilo que você gosta. Sempre dedicar mais aquilo que você tem uma sintonia maior. E agora eu vejo aonde eu tenho que realmente parar um pouquinho, estudar um pouquinho mais, ser um pouco mais concentrada naquela área. Outra coisa que eu achei bacana é que eu já tinha alguns hábitos do método, sem saber. Uau! Eu já tinha o caderno de ouro, eu já fazia o caderno de ouro, e eu já estudava, eu fazia as questões com código aberto, e no código eu já ia marcando, eu fazia cruzinhas. Caiu uma vez, cruzinha, 2 vezes, 2 cruzinhas. E assim, eu ia estudando a lei seca. Então, quando eu vi, falei assim, eu tô até no caminho razoavelmente certo. Uau, muito bom. É a doutrina mesmo, porque eu tenho uma preguicinha de ler. Eu tenho que, né? De novo, né? É o que a gente tava falando. A gente, às vezes, tem essa tendência de... E que bom, né? Porque é bem intuitivo, né? Algumas coisas que a gente pede para fazer são coisas que, como você falou, dá para pensar em fazer. Claro, nem todo candidato já sai estudando assim, então para quem está começando mesmo, são ferramentas fundamentais, né, que o aluno precisa ter para aplicar desde o início, já se habituar a fazer alguma coisa legal. E o mais bacana é que você vai ter formas diferentes de estudar disciplinas da fase 1, disciplinas da fase 2, e quando você transformar as fase 2 em fase 3, né? Para dar estímulos diferentes para a tua mente, para fazer você encontrar outras formas de associar ali os assuntos, né, para você encontrar outra intensidade também, né? A coisa da intensidade a gente trabalha muito no método, né? Matéria fase 1, mais horas. Matéria fase 2, menos horas. Menos questão, mais questão. E eu acho que é esse balanço entre o que você faz na fase 1 com o que você passa a fazer na fase 2, com o que você ainda vai começar a fazer na fase 3, que traz, né, esse conjunto que já você fica, uau, velho, eu tô... Né, aquela coisa do gatilho revisão, né? Jogando um assunto para o outro, de outra disciplina, mexendo com tudo, vendo um monte de coisa que eu não via antes no estudo, se engaja ali de uma maneira muito intensa. E se você está dizendo aí que já está vendo alguma... Que mais que você... Curiosidade, né? Agora o Roberto fica curioso. Que mais que você viu assim de diferente que você... Ou que você não fazia, que você já está começando a fazer ou quer começar a fazer, que ainda não conseguiu aplicar? Eu também não tenho muita... A minha revisão é um pouco fraca. O que eu fazia, o que eu considerava como revisão? Como eu te falei, eu tinha meu caderninho de ouro. Tá. Então eu ia, e tudo que eu errava, eu anotava, e eu ia relendo aquelas questões que eu errei. Mas como você disse, reler não é revisão. Então, a minha revisão era falha. Então, a minha revisão era isso, era reler o caderno e reler os artigos que caíram, que eu marquei que caíram nas provas. Então, consistia nisso. E eu ainda, assim, não considero que a minha revisão ainda esteja pronta. Eu sei que eu preciso melhorar na questão da revisão. Também é uma barreira que eu tenho que vencer. Boa. Mudar a revisão. Então, 2 pontos cegos aí que a gente acabou de descortinar, né? Mudar o estudo só por questões e melhorar a revisão para torná-la mais ativa com aquelas perguntinhas lá, né? E fazer um estudo cada vez mais ativo. E o mais louco é que, por mais que a gente pense assim, nossa, mas será que só fazer aquilo ali vai trazer diferença? O mais absurdo é que são coisas simples de se adotar no dia a dia que, claro, como você disse, né? Ainda tem que melhorar e o costume vai chegando, mas quando encaixa, fica tudo mais rápido, mais claro, e até mais gostoso, que você vai acertar mais questão, vai passar mais rápido. É melhor. Na verdade, quem é que não quer acertar mais questão no treino? Questões.
para que chegar no dia da prova, uau, tô, né, olhar para a planilha, estou muito preparado. Você sabe que tem aulas sobre planejamento, né, para como sair o seu edital. Já saiu o edital, não, né? Não. Acho que agora vai demorar um pouquinho para sair. Tá, mas a planilha, ela vai ser a tua bússola daqui para frente. Então, cuide muito bem dela, lembra de fazer um backup, botar na nuvem. E todas as aulas que eu falo, e são algumas, né, que eu falo sobre a interpretação e uso dela, é fundamental você prestar muita atenção para que você entenda, né, o porquê daquilo ali, né? As peças do método vão se juntando, é um quebra-cabeça que vai se juntando na medida que você vai caminhando e vai fazendo essas mudanças. Mas é claro, de novo, como cada aluno vem com, digamos assim, um background, né, um passado de forma de estudar, cada aluno vai ter pontos específicos a melhorar, e a gente já identificou 2 dos seus aqui. Só esses 2 já vão te dar bastante direcionamento daqui para frente, né? E aí depois você vai identificando outros, né? Tem uma planilha lá na semana 8, que eu chamo de mensário da aprovação, que eu acho que você vai gostar muito de fazer, porque lá você vai começar a identificar, nossa, não sei quantos tem, mas eu diria que tem umas 50 a 60 novos hábitos de estudo, né? Ou, digamos assim, mini metas para você alcançar. E eu já vejo que você já conquistou alguns, né? Tipo, você já terminou leitura de estudo de matéria por completo, 100%, né? Você já deve ter feito isso no passado, pelos seus resultados. Já. A questão da revisão também é algo que a gente fala lá. Enfim, tem muita coisa lá que você vai perceber. E são mini metas para que você comece a identificar também quais os próximos passos. Então, daqui para frente, Virginia, é só crescimento, é só melhoria. Então, 2 pontos cegos que a gente já viu aqui que vão ser os seus próximos passos, mas aí sempre consulta esse mensário que eu estou explicando para você identificar, tá? Agora, o que eu quero melhorar? Qual é o meu próximo passo? O que eu ainda não estou fazendo muito bem? Eu já superei a história de só estudar o que eu gosto. Aí vai ter lá uma caixinha para você marcar. Isso aqui eu já... Tá ok. Eu já superei a história de não revisar, né, com uma frequência, com um planejamento correto. Eu já superei isso. Aí vai ter um monte lá que a gente faz um estudo, né, das principais dificuldades dos alunos, independentemente do perfil deles, se é coruja, se é golfinho, se é o quê. E aí ali vai ser sempre também uma espécie de... como se fosse um ponto de marcos, né, no seu estudo. Para você estar sempre de olho no que você precisa melhorar. E o aluno, o candidato, que está sempre buscando algo novo, alguma melhoria nova nos estudos dele, melhorar a concentração, melhorar isso, melhorar aquilo, é o cara que passa, né? É o cara que nunca está satisfeito em só acertar o que acerta, nunca está satisfeito em só estudar da maneira como sabe. Está sempre buscando se reinventar. Verdade. Esse é o método 3.1, né? Ele vai trazer ainda muitos benefícios para você. Estamos só no comecinho, né? Sim. O que mais que você tem de pergunta para mim? Daí eu tenho uma pergunta que é bem pessoal e bem... não é dentro do método, mas talvez você possa me ajudar. Vamos lá. Eu quero fazer o concurso por cota. Eu quero entrar por cota por deficiente, porque como eu esvaziei as axilas, então eu já andei pesquisando que tem alguma possibilidade. Daí a pergunta é, na verdade eu sempre quis ser oficial de justiça, mas as vagas são mais restritas. E eu fico na dúvida entre oficial e analista, pela questão de poder entrar por cotas. Porque para oficial, será que serão 3, 5 vagas? Para deficiente? Mas já para analista, talvez sejam 10, 15. Então, eu tenho essa dúvida. Sabe? Se a questão da cota vai me favorecer ou não dentro dessa escolha. Nossa. Ou se seria muito arriscado. Eu conversei com a Daiane no sábado. Não sei se você lembra da história da Daiane, uma analista do Federal hoje. Ela tá no TRF1. Não. Ela tem até o estudo de caso dela, acho que na primeira ou na segunda semana. Dá uma olhadinha lá que ela conta toda a história dela. E aí eu fiz uma live com ela no sábado passado. E uma das perguntas que foram dadas foi essa, né? Ela ficou em primeiro lugar para Diamantino, no Mato Grosso, que foi a região, o polo que ela escolheu. Que é justamente, inclusive, o polo da cidade de onde ela é, onde ela cresceu, né, e tudo. E quando chegou o momento que saiu o edital, a gente fazia o acompanhamento dela e tudo, aí ela perguntou, e aí, Roberto, o que é que eu faço, né? Porque em Cuiabá tem muito mais vaga, tem isso.
eu sei que você está falando de cota, né? Mas no fundo a pergunta é a Uhum. mesma, né? Porque É mesmo. diz respeito a opções, escolhas. E ela, inclusive, comentou porque alguém lá na hora da live perguntou: e aí, Roberto, como é que a gente faz essa conta? Como é que a gente faz esse cálculo e tal? E a resposta que eu dei para ela vai ser a mesma que eu vou dar para você, né? No fundo, eu acho que mais do que você se preocupar nas chances em termos de percentuais de vagas, ou de quantas pessoas são chamadas, ou quantas vagas vai ter de cota, ou isso e aquilo, é você perceber o seguinte: onde é que eu vou estar mais feliz trabalhando? Uhum. Porque, ó, para pensar que a tua opção não é nem tão assim mais complicada. Por quê? Porque o salário, inclusive, é o mesmo, né? Para oficial e para analista, não muda, né? Tem uma diferença mínima, mas tem uma diferença. Tem sim diferença, mas é pouca, não é assim aquela diferença. É. E as matérias em si também são muito parecidas, né? Eu acho que São, talvez quase 80, 90% da edital é igual. sim, Ou é. seja, o problema é se as provas forem no mesmo dia. Aí já não tem como, você vai ter que tomar E, uma opção. e são no mesmo dia e no mesmo horário. É, é. Então, nesse caso, você vai ter que tomar uma decisão. O que é que vai fazer você estudar, né? Desculpa, trabalhar, né? Mais feliz? Porque a pergunta dela era, né, na época, né? Roberto, faço para Cuiabá, faço para Diamantina, que só era uma vaga. Na verdade, era cadastro, né? E é o fato dela ter ido pelo que ela queria para a vida dela, né? Foi essa a resposta que eu dei. Cara, Dai, onde é que você vai ser mais feliz? É trabalhando em Cuiabá ou trabalhando na sua cidade, já que tem a opção de você ficar aí? E uau, ela ficou em primeiro lugar, hoje ela está em Diamantino, já terminou de construir a casa dela, já estava falando da cozinha dela lá na live que ela terminou. Ou seja, está super realizada, porque Exato. quando tem que acontecer que a gente faz nossa parte, e dá para ver claramente que você é estudiosa, está fazendo a sua, vai acontecer de qualquer jeito. Não tem concorrência, né? Eu costumo falar isso para Não. vocês. Você olhando sempre para o seu estudo anterior, para o mês anterior, para o quanto você acertava em junho, em agosto, em maio, em abril, antes de entrar no método, e vendo esse seu crescimento, percebendo essa sua jornada de melhoria, não tem como você não chegar, independentemente de com quem você esteja concorrendo, você vai ser a melhor deles. Então, eu no seu lugar usaria essa analogia. Deu certo com ela, é como eu respondo para todos os alunos, é como eu acho que você deveria se orientar. Eu quero ser oficial, é o que eu gosto de fazer. Eu quero ter a independência, não quero ter que ir lá para o tribunal, bater ponto e ficar lá de tal hora a tal hora. Se bem que agora, com o Covid, a gente nem sabe como é que vai ser, né? Talvez dê para trabalhar de casa, né? Deva trabalhar de Sim. casa. Então, tem que levar isso em consideração também. Muita coisa vai mudar. Mas também eu vejo assim, né? Eu acho que no dia que sair essa vacina aí, talvez as coisas saiam, voltem a ser como sempre foram, né? Então, mas é fato que vai haver muito teletrabalho daqui para frente em todas as carreiras. Tá? Verdade. Isso é Faz verdade. sentido você pensar até menos com a razão e mais com o que você quer, né? Com o seu sentimento, com a emoção, com o seu instinto, né, Roberto? Eu sinto que sendo oficial eu vou ser mais feliz. Eu quero isso aqui. Tenho filhos, né? Você falou. Quero ter mais Sim. autonomia, independência de horário. Eu quero poder, né, ir lá fazer meu trabalho e voltar para casa. Enquanto analista, você não vai ter necessariamente tanta liberdade assim, né? É verdade. Você tá vendo como, de repente, você até para isso talvez o disque lhe ajude, porque se você tem lá o seu disque na mão, faz ele com cuidado, você vai começar a perceber o tipo de comportamento, né? Porque, por exemplo, um oficial, aí eu vou juntar lá os conceitos que a gente tem lá, só pra gente desenrolar aqui, tá? Tá. Um oficial, ele já é um trabalho que vai ser bem assim, quase solitário, né? Você vai na central dos mandados, pega os mandados, depois volta, vai, cumpre os mandados, volta, entrega seu trabalho e é basicamente isso, né? Talvez alguém uma função ali a mais como, enfim, auxiliar ali dentro da vara, alguma outra coisa específica que eu não estou lembrando aqui se tem agora, mas me parece que é um perfil bem independente e autônomo, né? Então, se você parar para pensar lá naquele teste DISC, eu acho que casaria muito bem, né, considerando essas características, com um animal que ele é bem independente e autônomo, que ele não precisa viver entre outras pessoas, que no caso é o tubarão, né? Se você tiver um perfil dominante D, me parece que o oficial é algo que se encaixa. Agora,
Se é uma pessoa do tipo I, que é o representado pelo golfinho, que só vive em grupo, né, que precisa estar socializando com as pessoas, não sei se é o teu, aí me parece que o analista ele parece ser uma opção melhor entre oficial e analista. Por quê? Porque é uma pessoa que gosta de ter contato com as outras, é uma pessoa que é sociável. Então, imagina você trabalhar absolutamente autônomo e independente, fazendo o seu negócio, indo para casa e tchau, resolvendo sua vida. E isso faz com que a gente adeque os nossos próprios comportamentos às características do cargo. Entende onde eu quero chegar? Sim. Então, se você... E eu sou mais tubarão. Ó, se você deu mais tubarão lá, eu acho que pelo teu perfil, né? Ou seja, você não sente essa... não é necessidade, mas para você tanto faz, tanto fez estar ao lado de muita gente, né? E eu sou assim também, eu sou tubarão. É claro que a gente quer ter amigos, é claro que a gente... Mas não necessariamente no trabalho. De repente, você já tem seu ciclo de amizade, o que você quer do seu trabalho é ir lá, fazer sua parte e ter seu salário no final do mês. Não tem nada de errado com isso. Agora, tem gente que precisa ter esse contato com outras pessoas, né? E aí ela vai ser oficial sem saber, e aí ela começa a se sentir mal com aquele trabalho de passar o dia só, né? Fazendo as diligências, de não ter contato com ninguém, ou... Assim, ter contato, mas sim, muito pouco, né? E mais restrito. E mais restrito, e aí ela começa a ver que, uau, eu pensava que o concurso era uma coisa, o concurso, né, não estava me trazendo essa felicidade. Por quê? Porque ela não parou para se conhecer em primeiro lugar. E isso é um erro que muita gente comete, né? A pessoa, ela vai estudando, aí vai fazendo tudo que é prova, o que também é um outro problema, né? A gente sabe disso. Mas se não para realmente, poxa, quem que sou eu, né? Quais são as minhas prioridades, quais são meus valores, quais são meus sonhos, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer. Essa semana, inclusive, eu sempre estou me reciclando, eu sempre estou buscando, inclusive, ideias para novas aulas para vocês e tal. E eu parei para rever alguns dos meus valores e um dos maiores deles é a liberdade. E aí eu fico pensando, nossa, se eu tivesse prestado para, sei lá, para magistratura, para ficar ali dentro de um gabinete todos os dias, sem poder, né, ter a liberdade de entrar quando eu quiser, de sair quando eu quiser, de ir para o trabalho, voltar, fazer de casa, né? Enfim, será que eu estaria... Eu não teria, por exemplo, essa liberdade que eu tenho aqui de estar às 7h37 da manhã fazendo live, porque eu podia ter audiência agora, eu ia ter que estar indo pro fórum, sabe? Sim. Então, acho que foi uma decisão, assim, muito inconsciente, porque lá atrás eu não tinha esse conhecimento, né? Ninguém me falou, Alberto, faz o teste DISC aí para ver qual que é a carreira que você vai querer. Mas deu certo para mim, talvez eu tenha sido só sortudo a respeito disso. Mas eu vejo que é importante a gente tomar essas decisões de uma maneira mais consciente, sabe? Com algum tipo de critério e não de forma aleatória. Então, eu acho que dá para você, de novo, olhar lá para trás e tomar essa decisão de forma mais consciente com essa ferramenta aí. Ela vai te ajudar. Uhum. Uma escolha que aperta o coração. Sim. Porque, assim, no momento, eu quero muito fazer uma transferência de carreira, porque lá na escola, agora eu estou na biblioteca, e não é o que eu quero para mim, né? Uhum. Então, eu estou com o objetivo de sair. Mas também tem o lado que você falou, que é o perfil, é o lado de gostar, de se identificar mais. Eu sou mais reservada, sou assim, me considero muito reservada, muito calada. Até gosto um pouquinho de ficar mais no cantinho. Tem essa questão também. E tem a questão dos meninos, né? Que quanto mais tempo eu tiver em casa com eles, melhor para minha família, né? Não tem nem comparação. Com certeza. E eu sou muito mãe. Eu gosto muito de estar com os meninos. Então, vou pensar com carinho. Eu acho que as suas respostas já estão direcionando, né? Você sabe o que você gosta, você sabe o que você quer, já estão meio que desenhando, né? É porque toda opção que a gente faz, a gente sente que está abrindo mão de alguma coisa. E essa sensação de perda de você disputar uma vaga que de repente tenha mais cotas lá para analista, né? Faz com que a gente ache que, mas aí eu estou diminuindo minhas chances. Não, você aumenta as suas chances de passar quando você faz esse tipo de análise do estudo, quando você estuda pelo método, quando você identifica tudo que você está identificando, né? Constitucional, eu preciso estudar mais mesmo, não estou tão bem assim, né? E por aí vai. É assim que você aumenta as suas chances. Você não está diminuindo quando você para de fazer concurso para tudo, né? Tem uma galera que só quer estudar para tudo e acha que
tem que prestar todas as provas. É uma sensação, é diferente, é contra-intuitivo, né? Eu gosto de usar essa palavra. Vai contra o bom senso. O bom senso diz que quanto mais prova a gente faz, mais rápido a gente passa, o que é um grande erro. Sim. Quanto mais cargos diferentes a gente tenta, mais chance a gente tem de passar. Outro grande erro. É totalmente, como eu disse, é contra-intuitivo, né? É difícil da gente aceitar que não é assim que funciona o jogo. Mas as estatísticas estão aí para provar, né? Se você conversar com qualquer pessoa que passou, mesmo aquelas que tenham passado várias vezes, e até para cargos diferentes, ela vai dizer para você, eu não estudava para tudo, não. Eu estudei para um, aí passei. Aí depois comecei a estudar para outro, aí passei. Aí estudei para um terceiro concurso. Aí fui passando. E assim fui construindo o meu histórico, né? As minhas aprovações. Então, acho que fica muito claro para mim que quanto mais desafiador é a opção, mais acertada ela está sendo, desde que a gente faça ela com alguns critérios, né? Observando tudo isso que a gente está conversando aqui. Sim, verdade. E aí, que mais? Mais alguma? Agora tem uma bem específica. Português. Eu tenho muita preguiça de português. Muita, português muita, é um calo, né, Virgínia? É um calo. Nossa, como eu tenho preguiça de estudar. Daí, português eu tô no nível 1, né? Porque eu quase não estudo. Você já tentou fazer videoaula de português? Você já tentou fazer videoaulas de português? Já. Como que foi a videoaula? Nem a videoaula desandou? Um problema. Eu gosto de fazer as coisas muito rápido. Então, aquilo que não é objetivo, me dá preguiça. Então, eu sempre... típica tubaroa, né? Uma típica tubaroa. Então, eu sempre fico tentando, assim, achar um jeito de estudar para ser mais rápido, para ser mais objetivo, para eu não dispersar a minha atenção. Sim. E eu acho que, infelizmente, português não tem, né? Você vai ter que se envolver com o tal do português. Você tem que declarar amor ao português, sabe? Tipo, vou me relacionar bem com você agora. Imagina que fosse uma amiga sua, antiga, que você não vê há muito tempo, que você perdeu o contato. Como que você faz para se reaproximar dela? Faz uma ligação, 2 dias depois manda uma mensagem de texto, 3 dias depois manda um áudio, né? Então, você precisa criar esse relacionamento com a matéria, que é essa curiosidade, né? Essa vontade de aprender e falar, eu vou aprender o diabo do português, porque eu não vou ficar sem meu cargo de oficial, porque eu vou cair em português na hora da prova e vou deixar meus pontos ali. Vou estar voando no resto do edital e vou deixar português tirar minha independência, meu salário, mais tempo com meus filhos, né? Enfim, que vai me trazer todos os sonhos que você quer conquistar. Então, criar um relacionamento com o português diferente, né? Se aproximar da matéria de maneira diferente. Uma curiosidade. A videoaula me traz um pouco de paciência. Então, vamos assistir nos PDFs, né? Eu só falei da videoaula porque sempre que a gente tem uma disciplina com mais resistência, a gente tem que tentar iniciar da maneira mais fácil possível, que pese não ser a melhor. E eu sei que você sabe disso. Quando você fala, Roberto, não é objetivo. Definitivamente não é objetivo estudar por videoaula. Mas nem que seja para você dar o start, para você ir criando esse relacionamento que eu tô falando, sabe? É como se fosse... De novo, a história do relacionamento, eu acho que é a melhor analogia que eu posso te dar. É como se fosse você tentando reaproximar dessa sua amiga aí e fazendo esse esforço inicial para a coisa desandar. E daqui a pouco ela vai estar te ligando querendo te marcar um cafezinho com você também. Entendi. Tem que fazer uma limonada, né, Alberto? Né, Roberto? Tem que fazer uma limonada. Não tem jeito, Virginia, não tem jeito. Tem que... estudo para concurso envolve isso, né? Envolve esses desafios que a gente tem que enfrentar, cada um com os seus, né? De repente você poderia estar falando sobre isso de empresarial, que foi o meu caso. Odiava empresarial, né? Não gostava, era uma matéria que eu tinha muita resistência, mas ao mesmo tempo que eu pensava era isso. Eu falei, cara, eu não vou deixar meu sonho da minha aprovação nas mãos de empresarial. E olha que tem uma história bacana sobre isso, que acabou que eu tive que, né, uma hora e uma hora encaixa, tá? É aquela coisa, uma hora
a amizade desanda, né? E você vai estar morrendo de amores aí por português. E foi exatamente a questão da minha segunda fase lá na Procuradoria que me trouxe minha aprovação, que eu fechei a questão de empresarial. E, né, se eu não tivesse parado para realmente estudar, era 25% da prova que eu tinha deixado ali, sendo que nas outras a gente dificilmente fecha, né? 4 questões subjetivas na segunda fase. Então foi a que me colocou dentro das vagas e tudo mais. Então, é muito importante isso que você está perguntando. Está ajudando muita gente sua pergunta, porque todo mundo tem isso, tá? Primeira coisa, é importante você reconhecer isso. Todo mundo vai ter o calcanhar de Aquiles, aquela matéria que não gosta. Faz parte da vida do concurseiro. O concurseiro que passa é aquele que sabe superar essa deficiência. Entende, em primeiro lugar, você já sabe, preciso realmente, ó, fase 1, tá claro, né? Não é uma matéria que eu vou bem, é uma matéria que E tem um peso significativo, né? Mais um motivo para você... E eu acho que tudo é paciência, né? É você ir sentando aos pouquinhos, fazendo um tópico de cada vez, fazendo um estudo bem aprofundado, usando as 8 horas para realmente mergulhar na matéria, né? E aí é o problema do tubarão. A gente ficou falando tanto do tubarão. O tubarão, ele não é muito paciente, né? O tubarão, ele precisa aprender a se dar mais tranquilidade, a ser menos esse cara, esse perfil de querer fazer e acontecer e objetivo, como você falou, né? O tubarão precisa... De novo, é por isso que eu estou chamando tanto o perfil para você refazer, quem sabe, o teste e ler com cuidado e ver tudo que eu falo na aula, porque vai te ajudar muito a ter esse autodomínio, esse autoconhecimento, né? É fundamental o aluno entender qual é o perfil dele para ele compreender o que é bom. Todos os perfis, eles têm coisas boas, mas todos os perfis também têm pontos fracos. E aí é a história do autoconhecimento. Se você se conhece, você começa a atacar os seus pontos fracos. Começa a entender que, pô, eu preciso ter mais paciência. Bota o tubarão no regime aí, bota ele dentro de uma jaula preso na hora de estudar português, entendeu? Deixa ele aí com um pouquinho de fome, né? Para a gente ir trabalhando esses pontos. Português, como você falou, peso alto, muitas questões. Estou na fase 1 ainda. Já imagina se você fica por 2 questões e você vai mal em português na sua prova. Português tirar o teu cargo, não pode, sabe, Virginia? A gente não pode deixar isso acontecer. Verdade. Mais alguma? Não. Bom, então, olha, foi um prazer te conhecer. Você é uma guerreirona, tá? Um exemplo. Parabéns por todas as histórias de superação aí, em todos os aspectos da sua vida. E te desejo muito sucesso. Em breve eu espero estar ouvindo aí de você as suas mais vitórias, mais nomeações, mais aprovações aí nessa tua jornada. E conte com a gente daqui. Eu que agradeço a sua atenção, seu carinho, suas dicas. E tomara mesmo que em breve nós possamos conversar para comemorar a vitória, né? Sensacional, é isso aí. Vai com tudo aí para cima. Se lembra, se for o caso até, ó, eu tenho recomendado para os alunos que eu tenho feito mentoria, não deixe de rever esse replay, não, tá? Daqui a 1 ou 2 semanas, reveja, porque são tantas coisas que a gente falou que muita coisa vai só vai bordear o problema, sabe? Só vai ficar na superfície. Isso tem que realmente enraizar, porque são tantas as mudanças e melhorias que a gente tem aí na sua frente, né, desenhada para você fazer, que nem tudo vai aterrizar só com meia hora de atendimento, né? Então, reveja, quando possível, essa nossa conversa, que vai fazer muito sentido. Você. Tá bom, então, Virginia, um abraço para você. Tchau, tchau. Oi? Boa semana. Tchau, tchau. Para você também. Show de bola. Então, tá aí. Tá aí, então, a Virgínia, né, lá de Brasília, já voando, né? Já chegou no programa com muita matéria fase 2. Roberto, o que é fase 2? Eu tô te conhecendo agora, tô vendo esse replay dessa live, nem entendi nada. A gente aqui no Método, a gente separa as disciplinas por fases de estudo, né? Que são conjuntos de técnicas diferentes que você aplica respeitando o seu momento no estudo naquela matéria, o seu momento de estudo na disciplina, no assunto e no edital como um todo. Então, é claro que se você faz um estudo absolutamente personalizado, individualizado, voltado para atender as suas necessidades, você tem muito mais chance de conquistar os seus resultados, tá? Então, era disso que a gente estava falando aqui sobre essa história de estudo por fase, né? E a Virgínia já chegou aí com um histórico muito bom. Então, funciona para você que está começando do zero,
funciona para você que já vem estudando, mas não está conseguindo furar ali a barreira de resultado, né? 50%, 60% de acertos. Então essa foi a live de hoje, né? Deixa eu ver se eu pego algumas perguntinhas aqui de você no final. Olha, o Maxwell Costa tá falando aqui, ó. Segurança que tem hoje é muito maior. Que massa, Maxwell. Você é da turma 14? O cara transformando minha forma de estudar. Tamo junto, irmão. Que bom que você tá curtindo aí. O Tiagão tá dizendo, abandonei o banho frio hoje, 5 graus na minha cidade. Tá tranquilo, Thiago. 5 graus não é para fazer o banho frio, tá? De repente, só um pouquinho ali, o pé, o pulso, né? Bota a cabeça rápida só para dar aquele susto assim, para a mente já acordar. E que massa, eu já tô ligado o que você tá falando aqui. Já tá falando das últimas aulas ali do programa, lá na parte de produtividade. Fernanda, na quarentena fiquei sem vontade nenhuma de estudar. Esse ano parei, tô cansado de ser reprovada. Foram mais de 30 provas, Fernanda. Meu convite para você, Fernanda, é assistir as minhas lives numeradas lá no youtube.com.br, eu te ajudo a passar. Tem lives sobre motivação, tá? Então, espero que te ajudem lá essas aulas. E precisando, estamos com tudo aqui, né? Tamo junto. Tá bom? Roberto, esse método pode ser aplicado nas provas do Enem? A Nath está perguntando. Podem sim, Nath. A gente está, inclusive, em busca dos nossos primeiros aprovados. Nessa última turma teve aluno do Enem, na penúltima também. É porque como é um método que está começando a ganhar o Brasil, digamos assim, ajudando tanta gente, eu nunca parei realmente para focar ainda no Enem, né? De fazer conteúdo para a galera de Enem. Mas eu não tenho dúvida que se você assistir as minhas lives gratuitas que estão lá no YouTube, essas que eu acabei de falar, numeradas, né? Tem mais de 53, se eu não me engano. Começa do começo. Vai da primeira, vai assistindo, e o que for fazendo sentido para você do que eu vou explicando ali, você vai aplicando nos seus estudos. Eu não tenho dúvida que seja só aí já vai melhorar muito sua concentração, seus novos hábitos, sua organização. E aí, eu quero ouvir depois de você aí. Roberto, passei no Enem aplicando o seu método, vai ser fundamental. Importante a gente ter esses resultados aí. Ouvir de vocês que já estão aplicando o método 3.1. Tá bom, galera? Por hoje é isso. Obrigado. Espero que você tenha gostado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma foto aqui agora e eu quero saber de você. Eu vou tirar um print aqui agora, eu vou botar lá no meu feed. E dessa conversa toda que eu tive com a Virgínia, eu quero saber o que você aprendeu, né? Quais foram os aprendizados que você tirou, que você já vai começar a aplicar nos seus estudos, tá? Então, comenta para mim lá no meu feed. Quero muito entender o que foi que você aprendeu aqui hoje, nessa 1 hora que a gente passou juntos. Um abraço para vocês e a gente se vê amanhã às 7h37 para mais uma live. Tchau!